A gente tem notícias também sobre a CPMI do INSS, porque hoje a gente teve a oitiva do advogado Nelson Williams, que se recusou a assinar o termo para falar a verdade, mas em alguns momentos se manifestou também durante a sessão da CPMI. Quem tem mais detalhes sobre isso é o Lucas Martins, chegando ao vivo, diretamente de Brasília, vai nos dizer o que mais aconteceu por aí na CPMI do INSS. Lucas Martins. Oi, Kobayashi, olha só, a CPMI ainda está aconteceu durante todo o dia, aí, desde as 9 da manhã, e segue acontecendo, mas o depoimento de Nelson Williams, ele respondeu pouquíssimas perguntas, a maioria delas ficou em silêncio, isso porque ele conseguiu um recurso com o Supremo Tribunal Federal de autorização do ministro Nunes Marques em ficar em silêncio para não contribuir aí com provas contra ele mesmo. Ele afirmou durante a sua oitiva que conhece Maurício Camisotti desde 2015, mas que não tem nenhuma ligação com as fraudes bancárias. Depois do depoimento dele, alguns parlamentares sinalizaram aí que ele contribuiu pouquíssimo para a comissão, como é o caso do senador Exalci Lucas, que disse que ele não contribuiu com quase nada e que espera o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico do advogado para obter mais informações. O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, questionou por que Nelson Williams se recusou a assinar o termo de falar a verdade durante a CPMI. Nós vamos ouvir um trecho do que ele disse. Como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando, se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? E você, de repente, acredito que aqui muitos tiveram acesso já a muitas informações, faz pergunta e eu não me lembre. Ou, pior, eu arrisque um palpite e dê uma resposta. E essa resposta não é a verdade. O que acontece comigo, relator? Pois é, Kobayashi, agora está sendo ouvido Milton Salvador, que é apontado aí como um dos sócios do Careca do INSS, ele que já começou o depoimento dele começou no comecinho da noite e segue ao longo da noite por aqui. Ele disse que ele negou ser sócio do Careca do INSS e disse ser apenas um prestador de serviço para ele. Nós seguimos acompanhando daqui, qualquer novidade eu volto com você. Muito obrigado, Lucas Martins, ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas, Dora Kramer, Fernando Capês e Deise Ciocari. Vou começar essa com o Fernando Capês. Capês, o que me chama a atenção é uma insistência de alguns parlamentares no âmbito da CPMI a respeito dos motivos pelo qual alguém que está ali sentado usufrui de um direito, exerce um direito, que no caso seria o direito ao silêncio. Como é que você vê esse tipo de movimentação? É próprio de uma comissão parlamentar de inquérito? É específico justamente porque os parlamentares têm esse interesse político também no corte, na repercussão? Fala aí, Fernando Capês. Falta de objetividade e de ambientação com investigação, né? Claro que o mais importante, antes de fazer perguntas, é obter a quebra de sigilos telefônicos, sigilo fiscal, sigilo bancário, a análise contábil desses sigilos de relações, para poder, então, fazer perguntas. Do contrário, ficam mais discursos evasivos e de caráter político. Agora, o Nelson Kobayashi, quando eu estava presidindo o PROCON, estou falando de 2019, 20, 21, nós já recebemos inúmeras, centenas de reclamações de aposentados e pensionistas que estavam recebendo muito menos do que deveriam pelas suas aposentadorias ou pensões, em razão de descontos de coisas que eles não tinham a menor ideia e não autorizavam. Já daquela época, eu fiz a comunicação à Polícia Federal e aos órgãos de controle para que fosse feita esta apuração. Então, isso é uma fraude que já vem antiga, já vem desde 2016, se é que não começou antes, e vem se alastrando, só que de 2 anos para cá, ela ganhou um vulto enorme. Eu estou esperando
Cadê os presidentes das associações que tiveram ganhos milionários, bilionários, por que muitos deles ainda não foram presos e não estão sendo responsabilizados? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar seduzido pelo espetáculo da CPI e acompanhar bastante a responsabilização, porque não é possível que um prejuízo de 6 bilhões, quem roubou não vai devolver o dinheiro, e tem que ser dinheiro público que vai ser devolvido, ou seja, mais 6 bilhões roubados e 6 bilhões para indenizar, de dinheiro público, para indenizar as vítimas do roubo. A gente espera que haja um pouco mais de eficiência, que os resultados apareçam. Esse é um ponto interessante, Deise, porque, de fato, o governo está devolvendo dinheiro para as pessoas, só que quem alcançou esse dinheiro todo, aqueles que roubaram o INSS, esses, por enquanto, não devolveram ao governo federal os valores que foram desviados, né? Daí, no final das contas, se o governo é roubado, se os aposentados são roubados e quem paga essa conta é o governo, todos nós estamos pagando, então, duplamente, né? Fala aí, Deise. Kobayashi, me impressiona que esse escândalo todo do INSS, ele foi descoberto, né? E aí esse descoberto bem entre aspas, mas ele foi divulgado pela grande imprensa em abril. E a gente está no meio de setembro e os aposentados eles ainda não têm uma resposta. E por quê? Porque a grande maioria de aposentados aqui no Brasil não dá voto, né? Vai ver se fosse alguma coisa relacionada a uma obra, qualquer coisa que atingisse diretamente algum político, você já não ia ter alguma resposta, né? Então, como o aposentado ele não dá voto, fica essa morosidade toda. E o Capês tocou num ponto que é fundamental. Você chama uma pessoa para a CPI, mas você não tem nenhuma informação, você não tem um sigilo quebrado, não tem uma informação de transação bancária, não tem, o que você vai perguntar, o que você vai falar? Vai falar de fumaça. Né? E o que essas CPIs, e aí a gente tem dados científicos comprovando que essas CPIs de 2012 para cá, elas perderam força por causa disso, porque elas perderam a seriedade nas investigações. Eu já falei 30 vezes aqui, relatórios acadêmicos mostrando que algumas CPIs perderam tanta força. A gente viu a CPI do Sem Terra, acho que no ano passado, se eu não me engano, não produziu nem relatório final. Alguns relatórios têm uma página que não indicam nada. Então, o que a gente está vendo agora é o meio de setembro e os aposentados continuam sem resposta. E os próximos passos dessa CPMI, hein, Dora Kramer? Não sei, né, Kobo? Você pergunta umas coisas de adivinhação que eu pergunto, Dora, porque eu sei que você tem fontes, Dora Kramer. Você sabe coisas que a gente não sabe. Olha só, eu sou fã, ao contrário de Deise, eu sou fã de CPI, sabe? Primeiro, claro que não são todas que estão certo, claro que tem muito circo, claro que o que o Capês colocou é verdade, mas é o seguinte, se não fosse a CPI do INSS, a gente não estava falando aqui desse assunto, porque o assunto ficou esquecido, porque como são morosas, como pontuou a Deise, como são morosas as investigações e elas se dão num âmbito que não tem cobertura todo dia. Numa CPI, os assuntos têm cobertura diária. E mais, vou falar a favor dessa CPI. Gente, quinta-feira, 9h30 da os caras estão lá tomando depoimento, isso é inédito. E a CPI começa na segunda-feira. Essa CPI ficou votado lá que eles começam sempre na segunda-feira. Então, a questão da visibilidade para os assuntos, eu acho muito úteis, úteis, sabe? Essa visibilidade é muito útil. Voltei, Koba, consegui. Ela é muito útil. Então, eu chamo a atenção, hoje tem uma entrevista no Estadão do relator da CPI, do Alfredo Gaspar. Ele dizendo uma coisa séria, gente. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho certeza que essa CPI, essa investigação vai chegar em parlamentares, porque é claro que um esquema desse não acontece sem apoio político. Achei super importante. E aí, só para fechar, eu volto. Sou fã de CPI. Tá aí, Dora Kramer. Dora Kramer é legal que é sem filtro, né, Dora? É assim, papum. Todo mundo se engasga, todo mundo tosse. Dora Kramer sem filtro todos os dias aqui no Jornal Jovem Pan.